Bom dia, tudo bem? É bom a gente estar aqui hoje de manhã de novo para mais um encontro nosso na Comunidade Viva. E hoje eu já vi um monte de coisa que agradou meu coração pra caramba. Gente que eu não via há maior tempão. Não vou nem dar nome, né, para não achar que eu estou cobrando presença, mas enche meu coração de alegria ver as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, pessoas que fazem isso aqui ficar assim, ó, cheio, gostoso, não cheio numericamente, mas cheio de presença mesmo. E a gente, se você está aqui essa manhã, você sabe ou não que nós estamos no meio de uma série chamada Biografias Não Autorizadas. É isso mesmo? Olha aí, coisa linda. E a gente está no terceiro episódio dessa série. Essa série só tem 4 episódios, então assim, fica aí, entendeu? Que já está acabando. E uma coisa que é interessante é que essa série ela provoca a gente mais uma vez na contramão de como Deus escolhe fazer as coisas no meio daqueles que dão atenção a Ele. Para a gente começar hoje, eu quero ler um texto para você. Que eu considero meio que o manifesto dessa série. É um texto que faz uma afirmativa muito, muito definitiva sobre o que a gente tem falado nesses últimos 3 domingos e no próximo domingo, que está lá em 1 Coríntios. Se você já está acostumado, você sabe que 1 Coríntios é uma carta escrita lá por Paulo, no Novo Testamento, né, na parte pós-Cristo. E Coríntios é um texto escrito para a igreja de Corinto, né? Enquanto Paulo está falando com eles, ele fala assim, e Paulo adorava fazer esse tipo de afirmativa, presta atenção. Ele vai falar, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para que ninguém se encha de glória, se ache, se vanglorie diante dele. E essa série, ela é a caricatura desse texto aqui. É como se Paulo falasse assim, beleza, vocês querem saber que tipo de gente que Deus curte? É esse aí, ó. É o fraco para dar na cara do forte, é o que nada tem para dar na cara de quem tem. E não dá na cara do tipo um tapão de novela, mas aquele tapinho assim de, putz, como é isso? Como é que uma pessoa que nada tem tanto faz? Como é que uma pessoa que nada sabe tanto? E faz tantas coisas tão gloriosas assim. E Deus, ele tem essa dinâmica com a gente. E essa, na verdade, tem sido uma temática do nosso ano. Se você parar para pensar, a gente tem provocado a nossa comunidade a entender a pirâmide inversa de Deus. É uma pirâmide que não funciona como empresas de hoje em dia, onde você vai crescendo, né, em diamantes e platinos e não sei o quê. Deus, na verdade, ele vai lá na base da pirâmide e bota esse cara lá no holofote. E é tentador a gente pensar que essa atração por minorias ou essa atenção, essa agenda pelos subjugados, pelos não populares, pelas pessoas literalmente que são minorias ou a escória da sociedade, é uma pauta moderna, talvez, dos últimos séculos. Isso é uma ilusão. Essa pauta, ela começou no Gênesis. Deus foi quem colocou o holofote nessa galera e falou assim, ei, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, e olha o que eu vou fazer com isso aqui, ó. Esse é o movimento bíblico, que é como se do Gênesis ao Apocalipse... Oi, meu amor. Deus pegasse as pessoas que estão ali, ó, na sombra, gente que você nem vê, o cara que está lá no som, que você nem sabe quem é. Já viu quem está no som hoje? Já viu quem está fazendo a projeção hoje? Não que eles sejam minoria e escória, mas são pessoas que ninguém olha, ninguém percebe. E Deus bota o holofote, ele bota o que está sobre mim hoje, ele joga lá atrás, assim, ó. Talvez um dia a gente tenha que fazer uma reunião ao contrário. Botar o foco lá atrás. Mas é interessante que nesse processo, Deus não faz isso para expor essas pessoas. Ele não faz isso para enfatizar ou colocar numa tela em HD quão minoria eles são ou como aquelas prostitutas eram. Ele não coloca só para expor aquele grupo, mas ele coloca principalmente para que a gente talvez comece a perceber o quanto ele pode em nós. O poder dele de transformação em qualquer ser humano. Mas também, uma vez que ele encontra, ele tem essa troca com essas pessoas, ele começa a ressignificar a história delas.
Ele não só coloca o holofote e fala, olha aqui, ó, o que eu estou fazendo através dele, mas ele ressignifica toda a história daquelas pessoas. E por último, é como se ele desse um propósito e um sentido para elas. Então, a gente está diante de um Deus que sim trabalha em pirâmide invertida. Eu gosto de dizer que é um Deus que se atrai por gente estranha, gente que não tem muito o que dar, gente que acha que nada tem, gente que ninguém se interessa e ele fala assim, vem cá, sabe? Ele também se interessa para os populares, tá? Não fica triste, aqui a gente tem os populares, né? Ele faz isso também, mas de alguma forma, eu tenho uma teoria que eu conto para o Magno, que Deus tem mais chance com as pessoas que estão fora do holofote, porque elas estão buscando, elas dão mais espaço para Deus. E hoje a gente vai olhar para mais uma pessoa que está dentro dessa lista de improváveis. Vocês sabem que a gente passou por Sansão na primeira semana e a gente está ali no texto vizinho de Sansão, que Paulo Gilson nos liderou há 2 domingos atrás. E também, domingo passado, a gente passou por Davi, que são exemplos dessa espécie de pessoas completamente improváveis ou pessoas que não seriam naturalmente recrutadas. E hoje a gente vai continuar nesse mesmo território, mas a gente vai falar de alguém do sexo frágil. A Débora. Calma. Eu entendi assim, que sexo frágil, Sara. E talvez a gente vá aprender hoje que esse é mais um termo e mais um conceito que Deus nunca criou, muito pelo contrário, que ele provocou o mundo a enxergar a mulher de forma muito poderosa e igual. Esse texto, se você quiser abrir, você pode abrir lá em Juízes, no capítulo 4. A gente está tratando de um texto que foi escrito em uma época que foi vivida mais ou menos entre 1400 a.C. até 1050 a.C. E sim, essa data de antes de Cristo, ela cresce diminuindo, né? Viva a Palavra explica isso. E aí, nesse período, foi um período que foi regido pelos juízes. O que acontece? O povo de Israel vinha numa caminhada, saiu do Egito e várias coisas aconteceram de liderança sobre esse povo. Um povo que Deus chegou e falou assim, vocês são meus. E ele meio que fez uma gestão muito dinâmica sobre essa galera, porque o povo era tipo o cara lá da tua empresa. Tem gente que é difícil de gerir, de manter a gerência sobre eles, de manter a influência sobre eles. E aí Deus vai numa jornada com eles. E nesse período, antes de 1400 AC, né, antes de Cristo, o povo estava meio que sem liderança, meio que bagunçado, sabe? O que dava na telha o povo fazia, era uma bagunça danada. E a gente está vivendo um tempo onde a desconstrução, a gente quer desconstruir um monte de coisa, né? Tirar tudo do lugar. E a gente vê já no início da história que a falta de estrutura, ela gera o caos. Não importa se a estrutura ela é rígida ou um pouco mais flexível, mas a ausência dela é igual ao caos, assim. E a gente pode dizer que nesse momento onde a gente vai abrir aqui, em Juízes, no capítulo 4, e deixa eu te falar uma coisa, Juízes é um textozinho muito ruim de achar na Bíblia, tá? Então aguenta aí, se você está com Bíblia de papel, fica procurando que ele está ali, ó, nos primeiros livros da Bíblia. Mas se você está usando o YouVersion e tal, é mais facinho. E aí, eles estão ali num período onde Deus escolheu instituir juízes. E o Paulo falou muito sobre isso. Se você não assistiu às últimas palestras, deixa eu te encorajar a acessar o nosso canal no YouTube e se atualizar das palestras que estão lá. É só procurar Comunidade Viva. E esse povo, ele começou a ser organizado por pessoas que foram estabelecidas como juízes. E a Débora, vocês pensem que Débora, ela... Antes de ser colocada nessa posição, ela já era uma profetisa. A Bíblia vai dizer que ela era uma profeta. E o lance com o profeta hoje, quando a gente fala esse termo, você já pensa talvez naquela sua referência a pentecostal ou neopentecostal, de pessoas que têm o dom da profecia, que lançam uma palavra sobre você, de que você vai ser um grande homem, ou que você vai prosperar, ou que você tem um chamado específico. E, de fato, muitas dessas falas, elas vêm do Senhor. Algumas dessas pessoas, elas têm um relacionamento tal com Deus, que Deus realmente revela a elas coisas que talvez Ele está tentando falar para você, e você não escuta. Sabe? Não sei se você é como eu não escuto, gente. Às vezes Deus está assim, olha aqui, sabe? Foi lá em Mateus, foi em Salmo, eu estou lendo. Magno fala, não entendo. Aí vem um cara e fala assim, eis que te digo. Aí eu, opa, peraí,
tem muita gente que, como todo dom, assim como a adoração, como o serviço, às vezes a gente mistura o dom com o que é de Deus e o que é nosso. Então tem esse gap, às vezes, entre as pessoas no nosso século que falam de profecia como coisas que Deus quer falar a você. Mas nesse contexto aqui, os profetas, eles eram aqueles que ouviam ao Senhor e falavam o que Deus disse. É só isso. E não necessariamente uma coisa customizada, do tipo, tia Ana, Deus falou para você. Às vezes sim, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, eram recados de Deus ao povo. E deixa eu fazer um pausa aqui rapidinho. A gente está lidando com uma cultura, pensa que você está em 2000, já era uma cultura extremamente machista. Hoje há quem diga, 2000? Agora ainda é machista. Eu já acho que está muito melhor. Não sou dessas que queimaria o sutiã necessariamente. Mas, nessa época era muito pior. Tipo, muito pior. A mulher nem tinha voz, ela não podia... Olha quem está aqui, gente. Olha a Adriele, gente. Essa é a nossa viajante do mundo. World Traveler, mochileira full, tá? Seja bem-vinda, bonitinha. Então, nessa época aqui, o povo olhava para a mulher como se ela fosse cabrito, entendeu? Não tinha a menor diferença. E olha o que Deus faz. Vocês viram o texto? Eu não vou ler o texto com você hoje, tá? Você vai ler em casa. O texto fala que Débora já era uma profetisa. Deus escolheu essa mulher para, durante 20 anos de opressão, ela ser a voz dele para com o povo. Ele não falava com ninguém, ele falava com Débora. Quer falar comigo? Fala com Débora. É nessa hora que a feminista deveria, Você não, tipo, ele fala assim, eu sei que eu sou Deus e eu amo vocês e eu quero estar com vocês, mas o meu canal é essa mulher aqui, ó. Se vocês quiserem falar comigo, olha pra ela. É muito bonito. Teve gente que falou assim, E aí, ele não só faz isso, como... E Débora era interessante porque ela, como juíza, ela, como profetisa, falava para o povo sobre Deus, né? Na época que ninguém estava muito ligado no que Deus estava fazendo. E uma coisa sobre esse período também é que o povo de Israel, ele vivia um loop, tipo eu e você. Sabe aquele loop de... Vou falar... tipo de comida, né? Dieta bem, aí baixa. Aí eu vou voltar, crossfit, dieta, e baixa. Sabe? Alguém aqui vive esse ciclo? Não, só eu. Amém. É misericórdia e abençoe. E o povo de Israel vivia isso com Deus. Era uma parada assim, o Senhor nos libertou do Egito, uhul, vamos juntos. Aí, uau, Deus é o nosso Senhor. Faziam cânticos, danças e tamborins, harpas e tabernáculos. Aí começava de pecado, e todo mundo ficando com todo mundo, comendo, fazia estátua de ouro, e Deus falava assim, pronto, então vocês vão pro vale agora. Aí um rei, normalmente um dominador, pegava esse povo, tomava como opressor, falava, agora vocês vão sofrer. Eles ficavam 20, 40 anos debaixo do chicote de alguém. Aí pronto, aí Deus vai e fala, pronto, já aprenderam? Agora eu vou liberar vocês. Aí vem Moisés, aí vem Débora, vem uma galera que fala assim, pronto, Deus já falou que pode sair, vem cá. Aí o Senhor é o nosso Deus, uhul, que legal. Então assim, esse é o ciclo de Israel. E é exatamente aqui que Débora tá. Ela tá num dos períodos que ela fala assim, bicho, esse povo tá perdido. E ela tá tentando botar ordem como a voz do Senhor. E aí ela é apontada pelo povo e pelos juízes daquela o conselho daquela época como a juíza daquele tempo, daquele período, de 20 anos, quando eles estavam debaixo do rei Jabim, que era o rei da região de Canaã. E aí, Débora está lá, e era engraçado, a Bíblia vai narrar que ela tinha uma palmeira. Ela é muito conhecida porque ela sentava debaixo da palmeira da Débora. Não era a palmeira, era a palmeira da Débora, entendeu? E aí, se você for olhar, né, os cartoons, eu quase passei um filmezinho de criança que eu achei lindo, que realmente as palmeirazinhas, né, ficavam assim, a Débora ali, as pessoas em volta, bem histórico, assim, bem bonito de ver. E as pessoas iam a Débora para as suas questões, tipo, tem pane, esse aqui roubou minha galinha, ia para Débora. Eu não quero esse filho, ia para Débora. Tudo ia ao juiz daquele momento, dentro do povo de Israel. Aí, quando Débora está na sua atividade, não só mais como profetisa, mas também como juíza, e deixa eu fazer um parêntese, que Débora foi a única juíza, primeiro, a única juíza, ponto. Tipo a Carmen Lúcia, né, no Supremo, presidente e tal, tipo, o pessoal acha o máximo. Não sei se acha mais, né, tá meio ruim, mas deixa pra lá.
Mas a Débora, além de ser juíza, entre os juízes, que foram 12 juízes, ela foi a única que também era profeta. Deus havia escolhido Débora como profeta antes de ser juíza, assim. Então, eu acredito que, desde aqui, a Bíblia já está sinalizando que, assim, esse relacionamento de Débora já fazia diferença no lidar com o povo, na autoridade que Deus tinha dado sobre o povo. Aí, beleza, um dia, Débora está lá com o Senhor, como de praxe, ela ouve a Deus, fala para o povo, lidando com os babados da comunidade, e ela percebe que Deus diz a ela que era tempo de atacar Cícero, que era o general do exército de Jabim, e detonar a galera. Só que deixa eu falar uma coisa sobre isso. Não foi à toa que o povo de Israel ficou 20 anos embaixo daquele rei. Eles tinham um poder bélico terrível. A Bíblia vai narrar que eles tinham 900 carros de ferro. Ferro é caro hoje. Eu imagino naquela época, assim. E eu sei porque eu estou construindo um barco de ferro e eu falei, meu Deus, como ferro é caro. E os caras tinham 900 carros de ferro. É como se hoje fosse um exército equipado com drones e radares de alta resolução. Era uma parada muito grande. E aí Débora escuta de Deus, e eu imagino esse processo, que, tá na hora de invadir e Deus vai dar vitória sobre Jabim. E Débora, prontamente, o texto vai narrar, que Débora mandou chamar Baraque, que era um líder, um comandante dentro do povo de Israel. Ele não tinha um cargo formal, oficial, mas ele era um grande guerreiro que se destacava no meio da galera e ele meio que ficou como comandante na época. Mandou chamar Baraque. Aí, presta atenção, gente, olha só. Olha o que a Débora vai falar para ele. E não está na tela, você vai ter que me ouvir. E isso aqui foi interessante, por quê? Eu li na NVI, que é a Bíblia que muitos de nós... A Bíblia tem versões, né? Vocês sabem disso. Talvez você provavelmente está familiarizado. Ela tem a Almeida, que é a que eu cresci, né? Tipo Voz, aquelas coisas bem formais. Tem a nova versão internacional, tem nananã. Fui ler a NVI. A NVI falava que Débora chamou Baraque e falou, Baraque, Deus falou para você ir lá e fazer esse negócio. Só que eu já tinha lido um texto que é mais próximo da Septuaginta, que é de hebraico, que, olha, o hebraico é o texto original do Antigo Testamento. E olha o que, na verdade, Deus fala. Não joga fora a NVI, não, tá? Mas é bom olhar de vez em quando outras coisas. Olha como é que o texto vai dizer. Ela enviou alguém que chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse... Você está me ouvindo? Presta atenção. Porventura, Baraque, por acaso, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Porventura, Deus já não falou, ela aborda Baraque, porque um texto parece que ela está falando assim, eu sei que você não sabe, mas Deus falou isso. O hebraico vai dizer, porventura, Deus já não deu ordem? Deus já não tinha falado, é como se ela fala assim, Deus já não tinha falado para você, Baraque, que era para você pegar 10.000 homens e ir para cima de Jabim, porque ele ia dar a vitória para você? Aí Baraque vai e fala, né, eu vou... Mas eu só vou se você for comigo, ele fala para Débora. E uma coisa interessante sobre os juízes daquela época também, que eles não eram como hoje, que eles só sentam num fórum, batem o martelinho e tal. Nossa, se tiver um juiz aqui, eles vão me matar, né? O juiz não faz só isso, gente. Tem muita coisa. Mas, não é essa figura, né? Essa silhueta do juiz que nós temos hoje. Os caras eram não só juízes das causas do povo, mas eles também eram políticos e eles eram militares. Muitos juízes lideraram as batalhas, eles lideraram as guerras na linha de frente mesmo. Eles eram cabeça, estratégia da guerra. E Débora, quando Baraque fala isso, você imagina que, na verdade, eu acho que Débora estava falando assim, Baraque, eu quero que você comande essa guerra. E ele fala, eu só vou se você for. E aí a gente percebe uma diferença de que Débora, ela lidera a guerra e o Baraque luta essa guerra. E prontamente ela aceita, mas ela fala assim, por causa da sua atitude, saiba que não vai ser você a matar Cícero, vai ser uma mulher. Sabe aquele negócio assim de...
Eu sei que soa como uma coisa feminista, sabe? Do tipo, então já que você quer que eu vá, é uma mulher que vai ganhar a guerra, como se ela fosse ganhar a guerra, mas espera aí. Aí, beleza. Baraque concorda, fala, tranquilo, eu só quero ganhar esse cara, dane-se se é uma mulher, um homem, meio que whatever. Aí, eles vão e partem para a batalha. Eu vou fazer uma pausa intencional aqui agora. Quando eles estão lá, já próximos do campo de batalha com Gebim, tem um cara chamado Eber. Ele faz parte do povo de Israel. E eu não sei por que razão a Bíblia não narra muito. Me parece que ele não queria muito estar lá no meio do miolo da guerra. Ele decide falar assim, galera, vai lá. Eu tô aqui, nos arredores, tipo assim, Iranduba, sabe? A guerra está acontecendo em Manaus. O cara fez a tenda dele em Iranduba, vamos dizer. E aí... ele monta a barraca dele ali com a mulher dele, que se chama Jael. Guarda esse nome que ela vai ser linda, tá bom? Então aguenta aí. Aí, chega lá na guerra, escuta só. Eles começam a lutar com o povo de Jabim. Você lembra quantos carros eles tinham? 900. Os caras tinham 10 mil homens. Eles tinham 900 mil carros, fora homem, não narra exatamente quantos homens eles tinham, mas dá para entender que era uma galera que ninguém enfrentaria naquele período. Aí, enquanto eles atraem os caras, lembra que o texto vai dizer, para o Monte de Tabor, e aí o Cícero traz a galera dele, só que começa um toró, que vocês não estão entendendo. Os carros de ferro começam a deslizar, eles caem um sobre o outro, o cavalo deslizando, eles perderam todo o motor, seja de carros ou de cavalos, e tiveram que lutar no braço. E a estratégia deles não era lutar no braço, né? Então ali já desestabilizou uma galera. Moral da história, como sempre na Bíblia, Deus mandou o povo, os 10 mil homens derrotaram os 100 mil homens, e os cavalos tudo lá se batendo na lama. E muito bom, show de bola, ganhou a batalha. Deus foi fiel ao povo, a Débora, a Baraque, tudo certo. Aí cadê o Cícero? O Cícero não morreu. Ele não morreu. Ele sai, quando ele vê que está todo mundo perdendo, ele sai correndo e vai lá para Iranduba. Ele abandona todo mundo e vai para esse lugar onde estavam quem? A Jael, linda, gente. Tem gente que diz, olha, Jael, minha sobrinha. É isso mesmo, Jael está na Bíblia. E aí, ele, quando chega em Iranduba, ele vê uma tenda armada. E aí ele dá uma olhada assim, tem uma mulher lá dentro. Ele, oi, tudo bem? Eu sou um ninguém, estou passando por aqui. Você poderia me dar abrigo? Aí a Jael, linda, sedutora, maravilhosa, abre, claro, meu irmão, senta, vem. Você parece que está com sede. Ela dá leite quentinho para ele. Aí acomoda o cara, né, e tal. Bota uma cobertinha sobre ele e ele dorme como um neném. Depois de um grande dia de guerra, devia estar um bagaço sujo, sangrando, fedorento, provavelmente ferido. Ele toma um leitinho quente que acalma o nosso coração e dorme profundamente. Aí a nossa doce Jael, recatada e do lar, pega a estaca da tenda, o martelo que bota a estaca da tenda no chão, bota na têmpora de Cícero e dá-lhe uma martelada. E a Bíblia vai dizer, vocês vezes acham que Game of Thrones é radical, é? Vocês não viram nada. Vai ler Juízo para vocês verem. Aí ela vai dar-lhe uma martelada e a Bíblia vai dizer que a estaca atravessou e encostou no chão. Aí ela, show. E uma coisa interessante, não sei se ela falou show, mas eu diria tipo show, agora já foi. Uma coisa interessante é que as mulheres naquela época, nesses acampamentos, imigração de guerra e tal, elas eram responsáveis em armar as tendas. Então, eram ferramentas que elas já estavam acostumadas a manusear. Não foi uma coisa clandestina, sabe? Sem noção. E ela realmente fez. E aí ela vai e chama o Baraque. Fala, Baraque, chega aí. Olha aqui, quem tá aqui. O cara lá, né, com aquela estaca assim, meio Halloween. E aí, ali se cumpre a parte final do texto, que Débora falou que não ia ser como um homem ia matá-lo, mas uma mulher o mataria. E essa história, a gente está falando aí de, sei lá, 20 anos, pelo menos, de história em um capítulo.
entre Débora começar a sua história e ganhar e liderar o povo, né? E talvez 10 minutos de narrativa para vocês. Agora, eu queria extrair algumas coisas importantes desse texto que eu acho que provocam a gente nesse mindset de Deus lidar com pessoas absolutamente improváveis e mudar o mundo através dessas pessoas. Deus, ele adora pegar tipo uma mulher como ela, como Jael, como Débora, e essa história ela narra o dia que 2 mulheres libertaram uma nação. Deus deu esse gostinho para a humanidade falar assim, eu vou usar até quem vocês acham que nem existe, mas está aqui, ó. Eu entreguei, primeiro, a minha Débora, segundo, a liderança de um povo inteiro que prosperou durante os 20 anos do legado de Débora, mas também foi através delas que vocês voltaram a ser gente, porque vocês eram escravos, oprimidos por um rei maldito, que inclusive tinha o hábito de abusar e estuprar mulheres junto com Cícero, e os 2 morreram por mãos de mulheres. Aquele aqui de vingança, assim, né, no final, de Deus, sei lá. Eu não sei, deixa pra lá. Isso aí já é meu, não é de Deus, não. Ou é, né, não sei. E eu quero tirar algumas coisas desse texto. Primeiro, é que Deus tem uma tendência a pessoas que sabem que não servem. Deus, ele se inclina às pessoas que sabem que não servem, que não são o bastante. Mesmo que você seja, talvez aqui dentro da comunidade, dentro desse auditório essa manhã, nós tenhamos pessoas extremamente capazes, cheias de dons e talentos. Talvez você seja um grande palestrante, talvez você seja o melhor neurocirurgião da nossa cidade, talvez você seja alguém que está alucinadamente no topo de vendas da nossa capital. Talvez você seja alguém que sabe tocar, cantar, pregar, jogar bola, faz gol, 3 gols, pede música no Fantástico. Pode ter esse tipo de gente aqui dentro essa manhã. E Deus está falando sobre essa pessoa que entende, não é que ela seja arrogante, mas que entende os seus dons. É importante que nós entendamos quem nós somos. A modéstia não é você negar o que bom você tem, mas é você compreender e servir com essas ferramentas. Mas também tem pessoas aqui nessa manhã que talvez achem como Moisés, como os grandes homens, inclusive de Hebreus 11, como o PG mencionou no primeiro domingo, que fizeram aquele hall da fama da Bíblia e que a grande maioria deles falou assim, Deus, eu não sei nada, eu não tenho nada, eu não sei falar, eu não sei escrever, eu não sei latir, não sei nada. E Deus falou assim, ótimo, vem cá. Isso me mostra, aí a gente olha para Débora, uma mulher que já, né, o bastante já foi dito, e Deus coloca essa mulher como o holofote da sua voz primeiro. Ele faz dela aquela que vai estabelecer a paz e a ordem numa nação inteira. Assim como ele usa essa mulher para liberar um povo de 20 anos de opressão, e é através dela, lá na linha de frente, que ele bota as coisas para o futuro e libera aquelas pessoas. E isso me faz pensar que Deus, ele não olha, ele não vê cara. Eu vou falar uma coisa bem clichê. Ele não vê cara, ele vê coração. Deus vê cara, Deus não vê cara, ele vê coração. Ele não está nem aí se você tem cara de crente. Ele não está nem aí se você fala como um crente. Se a sua oração é aquela que, Senhor, Deus, nós estamos aqui na sua presença. E tem gente que ora assim, não tem problema. Mas Deus está vendo se o seu coração está falando aquelas coisas ou não. E a narrativa bíblica vai mostrar que Deus não foi para os fariseus, que eram aqueles que eram profissionais em ser como Deus quer que nós sejamos. Mas ele foi lá e falou assim, quem está molinho ainda? Quem não sabe muito? Vem cá. Mas o coração zerado, um coração inclinado, falando assim, Deus, eu tô aqui, eu não tenho nada, mas assim, eu acho muito legal o que o Senhor está fazendo. Posso sentar aqui? Deus fala assim, você vem cá, senta aqui, ó, não senta aí não, senta aqui do meu lado, que eu vou usar você. E isso é uma provocação para mim e para você, para a gente começar a pensar nas nossas cascas, que parecem que são muito boas, talvez seu excesso de confiança, a sua mídia social, talvez a sua fala, tudo em você quer mostrar que você está toda certinha, de que você é capaz, e Deus está assim, bicho,
Ótimo, maravilhoso. Eu te dei muitos desses dons, mas se faz vulnerável para eu poder encontrar casa no teu coração e poder te mostrar o que só eu posso fazer. Quando a gente namorava, Magno e eu sou muito medrosa. Apesar de parecer corajosa, eu tenho medo de muitas coisas. Mas eu cresci numa casa que eu não tinha direito de ter muito medo. Então, gente, tem uma época que eu criei um pânico de lagartixa, que vocês não têm ideia. E eu morei numa casa que tinha a família das lagartixas. A gente invadiu a casa das lagartixas, entendeu? E elas falaram, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, a gente mora aqui. Ela, não, a gente mora aqui. E aí começou uma guerra entre nós e as lagartixas. E eram lagartixas dessas que você vê o interior delas, sabe? Que elas são grandes e elas caem assim, ó. Já ouviu aquele barulho de lagartixa? Assim, ó, plá! E eu ficava... Então, eu preciso de uma psicóloga sobre isso. Brincadeira. Mas, apesar dos meus... E meu pai, eu falava, pai, tem uma lagartixa aqui. Ele, minha filha, abre a porta. Eu não vou abrir para você. Pai, mas eu não... Abre a porta. Junta a coragem e abre a porta. Então, eu ia lá, né? Chorando. Saia correndo e tal, aquela coisa toda. Mas... eu tinha medo de altura, então assim, até uma coletânea, eu não vou ficar falando muito, porque não é a respeito disso. E uma das coisas que eu não gosto, que eu tenho medo, eu vou dizer, é da natureza. E eu trabalho na natureza, o que é muito engraçado. E é real, é muito real. Deus sabe e o Magno também. E uma vez a gente estava em Presidente Figueiredo, e aquela aguaceira. Presidente Figueiredo é uma cidade aqui, acho que todo mundo já conhece, que tem aquelas cachoeiras, né? E tinha aquelas corredeiras de água. E o Magno, vamos, amor, vamos pular no meio daquele monte de água jorrando. Eu, não, obrigada. Vai, gatinho, eu vou ficar te olhando. Pula, pula. E ele, não, vem comigo, você consegue. Aí é verdade, eu consigo, eu sou corajosa, né? E aí ele pegou na minha mão, sem brincadeira, sabe quando você vai fazer teste de direção e a sua perna fica assim, ó, sabe? Eu estava nesse nível de nervosismo e aquela aguaceira correndo. E assim, o que faz um ser humano pular num lugar que você não sabe o que tem embaixo? Aquele monte de borbulha, né? E você pula no meio daquelas borbulhas sem saber o que é ali, gente. Mas a pessoa queria, eu estava apaixonada, queria mostrar para ele que a gente estava junto, né? Aí ele segura na minha mão, vamos, gatinha, tá comigo. Ele, sei lá, pesava 60 quilos, eu pesava 65. E eu, tá com você o quê, bicho? Se eu cair, você... Mas beleza, eu confio em você, né? E aí, a gente na beira daquele negócio e aquela água, vocês não estão entendendo, estava tão violento que a água batia na minha coxa. E ela estava aqui, ó. Então, tipo, era aquele negócio. E ele me olhou e ele falou assim, a gente vai pular junto. Pula comigo. Aí eu, tá bom. Por que eu vou pular com esse homem? Aí... 1, 2, 3, é lógico que eu não pulei, né? Ele me puxou. Tipo aquele delay, né? No vídeo você vê que tipo ele pula e eu vou atrás, assim. E isso virou um emblema lá em casa. Que hoje a gente fala, quando a gente está diante de uma tarefa ou diante de alguma coisa, uma conferência. Ele, amor, a gente sempre pula junto. A gente sempre pula junto. E eu falo para ele, amor, a gente sempre pula junto. Mesmo quando eu estou com medo, a gente pula junto. E eu acredito que eu faço essa narrativa porque nessa ginástica com Deus, essas pessoas provavelmente tiveram esse momento de Deus. Tá lindo, vai lá, o Senhor é lindo, poderoso. Vai, pula. E Deus está assim, não, eu quero que você pule comigo. É por isso que eu estou aqui. Vem cá, pega na minha mão e a gente vai pular. Ele olha na cara de Débora e fala assim, Débora, estamos juntão. Eu e tu, a gente vai pular junto. E ele provavelmente pula primeiro, Débora cai destatelada, assim, né? Ou ela é um ser humano melhor do que eu, porque muita gente é melhor do que eu nesse negócio. E Deus, ele está procurando esse tipo de gente. Não é gente que faz acrobacia para pular na água. Também, Deus usa os acrobatas. E usa mesmo, a gente precisa de uns acrobatas para mostrar até o que pode fazer. Olha, o cara dá um mortal, né? Um dia, quem sabe, né? A gente faz um mortal também, para inspirar a gente na nossa fé. Mas Deus está muito mais interessado de que a gente se deixe tomar pela mão e seja corajoso bastante, não pulando por como a gente sabe fazer, mas sabendo que Ele vai fazer, que Ele está lá, Ele sabe o que está dentro d'água, Ele é capaz de, mesmo que às vezes pareça menor do que eu, que Ele é capaz de me levantar se alguma coisa der errado e confiar nele.
E eu vejo isso muito claramente na vida de Davi, de Sansão e de Débora. Eram pessoas que sabiam que não tinham muita coisa para dar, não tinham cheios de medo, mas eles falaram, Deus, tranquilo, se é para ir para cima do pessoal de Cícero, eu vou. E tem uma hora que o Baraque, né, ele questiona. Eu acho tão engraçado que o Baraque fez no Hall da Fama e a Débora não. Porque ele era meio medroso nessa história aí, mas Deus sabe por que ele está lá. Ele chega com Débora e fala assim, mas se você não for, eu não vou, porque eu não sei. E Débora falou assim, você não sabe que foi Deus quem declarou vitória sobre nós? Você não sabe que Deus já falou que a gente vai ganhar? Não é que a gente vai lá ver o que vai dar. Ele falou que para ele a gente já ganhou. Já ganhou. Por que você está questionando? E muito do que Deus vai falar com você vai te gerar essa sensação de, cara, eu não vou pular. Mas a Débora, ela, no momento em que ela poderia se questionar, ela chega e fala assim, mas peraí, tudo bem, eu sei, é muita gente, são 90 carros de ferro, uma galera de cavalo, mas um monte de espadas e lanças que a gente não tem, porque o povo de Israel tinha pau, estaca de madeira de tenda para lutar. E ela fala assim, mas peraí. Mas Deus já não falou? Sabe aquele momento de gente, mas Deus já falou, tá tranquilo. E ela banca a fé de um povo inteiro. Ela fala assim, eu sei que vocês não acreditam não, mas tá comigo, porque Deus já falou, então vem comigo, vem na minha. Olha esse movimento aqui, ó. E por último, é interessante para mim como a Débora, ela ouve. Eu tô num período em que eu tenho perguntado para o Senhor se Ele ainda está falando as atrocidades que Ele costumava falar no passado. E eu não estou falando atrocidades de coisas ruins, mas essas coisas impossíveis. Sabe essas paradas que só Deus, quando a Bíblia está narrando umas coisas assim, que o povo estava não sei o que lá, mas Deus apareceu e falou a Moisés, e falou a Noé, e disse a Paulo, e disse a Pedro, e Pedro saiu. E eu estou pensando assim, Deus, o Senhor ainda está falando esse tipo de conteúdo, porque eu não estou ouvindo e eu não estou vendo isso no nosso meio aqui, ó. De alguma forma, o nosso tempo, a nossa década, talvez o nosso século, tirando ali a galera tipo Billy Graham, Martin Luther King, esse pessoal que fez um movimento assim que putz grila, tirando essa galera, eu vejo que a gente platou. E eu parei para perguntar, mas Senhor, o Senhor platou? O Senhor ficou mediano, porque a Bíblia, se a gente fosse fazer um gráfico da voz de Deus, o povo está aqui, ó, e a nossa linha com o povo era assim, ó. A de Deus era assim, ó. E o povo está aqui, Deus está assim, gente, vem. Aí, quando ele chamava, às vezes o povo até batia aqui assim, ó, mas muitas vezes era só para a gente ficar na linha do médio. E eu não, ao passo que eu vejo o nosso mundo precisando de momentos altos, eu vejo um platô na minha vida. A vida de alguém que busca tentar conseguir viver de acordo com essa voz que fala assim, ei, aqui ó, e de alguma forma tá platô assim, ó. E aí eu fico pensando, como que Deus abordou caras como Noé e falou assim, Noé, eu sei que nunca choveu, mas constrói uma arca aí que a gente vai navegar. Não era um verbo que se tinha, provavelmente Noé criou esse verbo. E o cara foi lá e fez. Ele fala para Moisés, eu sei que você cresceu com o faraó, eu sei que você cresceu naquele lugar ali, mas é de lá que você vai tirar o meu povo, da sua família, tira lá da mão deles que eu vou usar você. E Moisés foi lá e tirou os caras da escravidão do Egito. Aí eu olho para pessoas como Esther, que estava lá de boaça, casada com o rei, ela era linda, usava roupas lindas, comia a melhor comida, frutas, vegetais, coisa mais bonita do mundo. E Deus chega no meio dessa ordem e dessa estabilidade, ele fala assim, então, né, já? Vamos então salvar um povo comigo?
Eu imagino esse momento que a Esther ouviu isso da boca de Deus, porque ela ouviu. E muito através do Mordecai, que falou para ela, ó, você está achando que você está aqui à toa? Deus te colocou aqui porque Ele quer usar você aqui para salvar, ia ser um extermínio do povo. Ou até mesmo a nossa querida Débora, o dia que Deus falou para ela, você vai liderar 10 mil homens para acabar com um exército 10 vezes maior que o seu. E entende que eu não estou falando da tarefa, eu estou falando da pessoa, eu estou falando do recipiente, que falou assim, é mesmo, Deus, sou eu? Pega na minha mão, porque eu não sei fazer esse momento que eu estou falando aqui, tá? Ou pessoas como Maria, que Deus olhou no meio da cara dela e falou assim, então, queridinha adolescente de, sei lá, 12, 15 anos, eu vou colocar um filho na sua barriga e ele vai ser o salvador do mundo. E foi você mesmo que eu escolhi. Estava olhando ali, né, em Jerusalém, Belém, vendo quem eu vou fazer, né? Maria parece que tem um coração molinho, olha. Ela é jovem, não tem muita experiência, mas ela vai dizer sim. Então é você mesmo, porque eu acho que você vai dizer sim, tá bom? E essa mulher pare aquele que hoje permite que eu e você andemos com Deus e não mais como espectadores do agir de Deus. E aí vem Paulo, vem Pedro, que fundou a igreja, estabeleceu a plataforma que a gente tem hoje. Você vai olhar para homens como Lutero, que Deus falou assim, é o seguinte, enquanto a gente está aqui conversando, eu vou começar a te dar umas ideias que você vai escrever e vai mudar completamente a estrutura de relacionamento que a igreja tem comigo. Senta aí e escreve. E eu imagino a loucura de Lutero estar ali escrevendo e ele falar assim, Deus, é isso mesmo? Meu Deus, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E é o que a gente tem hoje, que ele teve coragem de deixar Deus. Homens como Martin Luther King, que era assim um homem cristão e que foi um mártir pela causa da igualdade nos Estados Unidos e no mundo. Porque Deus falou assim, é através de você que eu vou mudar essa agenda mundial. Mundial. Homens como Sérgio Queiroz, que está no Nordeste, numa igreja hoje de milhares de pessoas, começou com um ovo, onde ele deu um carro para começar a igreja, ele foi lá, investiu. Deus falou para ele, Sérgio, eu quero que você comece uma cidade social dentro de João Pessoa. E você vai construir E aí veio os milagres de Deus, né? Que aí, não sei quem, eles compram uma terra de milhares de hectares e constroem um centro social, uma escola, uma parada que é a referência de assistência social no Nordeste é ali. E tem milhares de reais envolvidos naquela construção, mas tem dezenas de milhares de pessoas que estão sendo impactadas porque um homem ouviu e obedeceu. Como também tem homem como o Antônio Carlos Costa, que estava muito bem estabelecido na sua igreja local, uma igreja presbiteriana, conservadora, muito bonitinho, blusinha nananã, até o dia que Deus falou, sai do púlpito e sobe a favela. Porque o Amarildo sumiu, sobe. E vai achar o Amarildo, porque o Amarildo é meu. E esse homem está há mais de uma década no meio da favela, no meio de barraco, no meio de Moçambique, tentando dar visibilidade e voz às pessoas que não são vistas e não têm voz. E o movimento Rio Paz hoje já foi para as grandes mídias nacionais. É um movimento que faz barulho em prol daqueles que Deus se importa. E um dia Deus falou com o Antônio, falou, ei, vamos, pega aqui, eu quero pular, vem. E o Antônio deu a mão para esse Deus e falou, Deus, eu não sei pular, eu não subo favela, eu não tenho favela. E pulou mesmo assim. Winston, um cara que Deus falou, cara, eu quero que você comece uma comunidade no meio dessa cidade, onde qualquer ser humano, que nem você, assim, ó, imperfeito, cheio de bagulho, todo putrefato, mas um lugar que qualquer ser humano, como eu faço essa narrativa porque me considero igual, vai entrar aqui, vai encontrar acolhimento, amor, esperança e um relacionamento crescente com esse Deus através de Jesus Cristo. E o cara começa no meio da sala dele, um negocinho com 5 pessoas, inclusive alguns estão aqui essa manhã, e aí ele daqui a 10 anos, que a gente vai comemorar agora, a nossa comunidade está aqui, dentro de um teatro muito legal, mas a gente está em 4 comunidades ribeirinhas do interior, a gente está no Vietnã, a gente está em São Gabriel da Cachoeira, a gente está em um monte de canto, porque um homem pegou na mão de Deus e falou, Deus, eu não sei aonde o Senhor está indo, mas eu vou mesmo assim. Débora faz isso com Deus e muda o destino de uma nação.
E a minha pergunta para Deus é: o Senhor ainda está falando esse tipo de coisa? Porque a gente não está ouvindo. Se o Senhor está falando esse tipo de conteúdo, de mudar o mundo, e sabe uma tentação minha, Sara? É pensar que eu não sou essa pessoa. Eu não sou um Martin Luther King. Isso é coisa para Martin Luther King, não é para mim. Isso é coisa para Lutero, não é para mim. Isso é coisa para Pedro, não é para mim. Só que Pedro era gente como você. Lutero era um ser humano que estudou como você, que falava, que comia, que estava em reunião com família. E ele, a única diferença, talvez, entre nós aqui nessa sala e esses grandes ícones da fé, são que eles olharam quando Deus falou e ouviram. Ouviram. E quando Deus falou, eles pegaram na mão de Deus e falaram: Deus, eu estou morrendo de medo. E vamos pular junto. E pularam junto no desconhecido. Vocês acham que esses caras sabiam? Sério, você acha que esses caras sabiam no que ia dar? Não tinham ideia, bicho. Não tinham a mínima ideia. Mas o lance do improvável é que você pula no escuro sabendo quem está pulando com você. E Débora foi para cima não sabendo quem ela era. Porque se Débora olhasse para si, ela nem. Porque ela ia falar: cara, eu sou mulher. Eu falei isso para Deus. Quando Deus chamou para o ministério, eu falei: Deus, eu sou mulher, eu não tenho nada para fazer em ministério que eu quero. Não é que mulher não tem nada para fazer em ministério, é nada que eu quero fazer, tá em ministério para mulher. E Deus está se lixando que eu sou mulher. Ele falou: só vai. O resto eu cuido, sabe? E eu vou terminar nosso papo de manhã falando de 3 personagens que recentemente entraram na minha vida. Um personagem se chama John Paculabo, outro personagem se chama Jeff Simmons e outro personagem se chama Mary Catherine Hunt. Um é gringo inglês, o outro é gringo americano e o outro é gringo americano. John viveu uma vida normal, bem normal, apesar de ter uma posição elevada numa gravadora na Inglaterra, gravou grandes artistas da música gospel, chegou a ter parceria com Nívia Soares, Fernandinho aqui no Brasil, bababá. Veio para cá e se expôs a ver o que era a realidade aqui do Amazonas. E entrou numa comunidade onde a Glória, que estava com ele na época, como líder, meio que líder de turismo com ele, falou: olha, isso daqui é uma escola. E ele entrou numa sala pequena, com cerca de 50 crianças ali dentro, e ele simplesmente olhou, não tinha nada, era uma telha brasilite, paredes de madeira, um calor insuportável, sem um ventilador, cadeiras ali minimamente postas e velhas, e a palavra do John foi: isso daqui não é escola. Isso daqui não é escola. E esse cara volta para a Inglaterra, ele começa um movimento de construções de escolas aqui no Amazonas para que crianças tivessem escola digna para ser de estudar nessas escolas. Ele ele compra um barco regional, que hoje é o nosso Discovery, no qual a gente viaja para os interiores para dar suporte a essas comunidades ribeirinhas. Ele começa a mobilizar pessoas para virem para o Brasil, para servirem a esse povo em situação de miséria e esquecimento mesmo. E aí, um dia ele tem uma ideia e fala que Deus mandou ele construir um centro. Constrói um centro. E a pessoa fala: mas centro para quê, John? Não sei, Deus mandou construir um centro. E eu vou procurar terra. Achou uma terra no Rio Negro. Desenhou um centro de mais de 500 metros quadrados, talvez, 200 metros quadrados. Acho que mais. Eu não tenho, é muito grande, o bicho o Edilson tá aqui, ele já foi lá. É enorme. E ele constrói, assim, um negócio com blindex, suíte, uma parada assim. Mas para quê, John? Não sei, Deus mandou eu construir. Deus mandou eu construir. Em 2012, John descobre um câncer no estômago, muito agressivo. E ele já está no final da construção, na verdade. Vem para o Amazonas, fala com pessoas que nada vai acabar. E ele achava que aquilo ali ia ser um polo universitário, ele achava que ia ser um hospital. E como um bom profeta, o John morre antes de ver
a conclusão do centro em janeiro. Ele descobriu câncer em outubro, morreu em janeiro. Mas antes dessa morte dele, em janeiro, o Jeff, a Mary Catherine e outras pessoas da organização foram à Inglaterra porque ele solicitou uma reunião. E ele falou, gente, eu preciso saber que o que está no Amazonas não vai acabar. A JMI, que era uma organização onde o Jeff iniciou, pode assumir o que está acontecendo no Amazonas? E eles ali, pela fé, prometeram um monte de coisa pro cara. Eu falei, gente, ninguém promete nada pra uma pessoa morrendo. Regra número 1, não prometa, sabe? E eles prometeram, falaram, a gente não vai deixar morrer. O que Deus quiser fazer, a gente vai fazer. Apertaram as mãos, oraram juntos. Na manhã seguinte, o John não acorda. Ele falece durante a noite. Dando a entender, assim, que era o último sopro. Ele só queria ter certeza de que as coisas aqui no Amazonas estariam bem cuidadas. O Jeff, em contrapartida, ele está nos Estados Unidos. É um pastor de idade como 40 anos. Começou uma comunidade muito parecida com a nossa, num grupo pequeno, na casa dele. Eles foram para um teatro da cidade, como esse aqui. Começaram a igreja há 17 anos atrás. E o primeiro ano deles, eles fizeram uma viagem missionária para a Moldávia, que é um país que talvez vocês que se acompanham o Magni e eu, a gente foi em viagem missionária no passado, trabalhar com órfãos, um país com um nível altíssimo de abandono infantil, tráfico humano e abuso de crianças em vulnerabilidade. E eles foram com uma equipe pequena, a igreja era uma criança ainda, não tinha nem membresia direito. Levaram 2 equipes para lá. No ano seguinte, eles entenderam que um dos gaps sociais na Moldávia era que as crianças que saíam do orfanato não tinham para onde ir aos 17 anos. Elas graduavam do orfanato e iam para a rua. E eles falaram, a gente precisa acolher esses adolescentes, porque eles não têm noção de vida, não sabem o que fazer, não tem um emprego, não sabem cozinhar, não sabem nada. A primeira terra que eles compraram não foi em Nashville, onde eles estão, mas foi na Moldávia. Antes deles terem um templo, eles tinham uma casa para órfãos na Moldávia. E tem 10 anos que nós estamos na Moldávia e hoje 60 adolescentes já se formaram e estão inclusos na sociedade, porque Jeff ouviu. E olha, para você ter noção, isso tudo começou com o departamento de missões da igreja. Eles tinham, vamos tipo a Neia. É como se a Neia hoje, que veio aqui falar para vocês do que está rolando, a gente começasse a fazer tanta coisa para fora, tanta coisa que Deus está chamando a gente para ir para Chechênia, seja lá para onde for, e a gente começasse aí e o negócio ficasse tão grande que não fazia mais sentido permanecer como um departamento de missões da igreja. Eles separaram o departamento de missões e fizeram uma organização sem fins lucrativos, porque não cabia mais dentro da igreja, porque os trabalhos eram muito grandes. Passa adiante, acelera no controle remoto. Mary Catherine começa a vir para o Amazonas junto, na época que o John estava morrendo. Assim que ele morre, o Jeff, esse cara que está na Moldávia na altura há 5, 6 anos, olha para Mary Catherine, que já estava envolvida nisso, e fala assim, e se você assumisse a JMI, assim, como diretora? Mary Catherine era vice-presidente de marketing da Lifeway, uma das maiores editoras de livros cristãos nos Estados Unidos na época. Ganhava um salário muito legal, tinha uma vida muito estruturada, muito estável. E o Jeff chega para ele e fala, eu sinto que talvez seja a hora de você assumir esse negócio, sabe? E em 2, 3 meses, Mary Catherine diz sim. Ela fala, beleza, eu vou sair da vice-presidência de uma empresa e eu vou começar esse trabalho, desenvolvendo Moldávia e começando algo no Amazonas. São 7 anos que a gente trabalha aqui no Amazonas juntas. Esse ano eu falei, Mickey, como é que você tá assim? Como é que tá esse... O que você sente nesse... A gente acabou de ter uma reunião anual e ela falou a seguinte frase pra mim. Ela falou, Sara, eu não me perdoaria se eu tivesse perdido tudo que Deus fez nesses últimos 7 anos. Tudo que... Ela abriu mão de uma coisa muito grande, uma carreira que ela talvez sacrificou muita coisa para ter. E hoje, 7 anos depois, ela fala, cara, os milagres que eu vi porque eu disse sim, eles valem mais do que os 20 anos que eu tive de carreira na Lifeway. Não que ela não experimentasse milagres lá, mas eu acho que você entende o que eu estou dizendo.
E eu realmente acredito que Deus ainda fala esse tipo de coisa, sabe? Débora termina esse texto numa grande canção, no capítulo 5. Ela faz uma canção de obediência, como se ela, naquela época, tudo virava música. Tipo, eles sofriam, virava salmo. Eles celebravam, virava salmo. Eles estavam em dúvida, virava cântico. E a Débora e o Baraque, assim que eles ganham aquela vitória, talvez como John, como o Jeff, que hoje olha e fala, caramba, Deus, olha o que o Senhor está fazendo no Amazonas. Hoje a gente treina 300 líderes aqui. A gente atende mais de 2.000 pessoas por ano. Tudo flui de Deus, transborda de Deus. E a Débora, quando chega nesse lugar, ela canta uma canção falando assim, glória a Deus, e que bom. É como se ela celebrasse a sua obediência e falado, graças a Deus pelo dia que eu disse sim, graças a Deus que eu não duvidei, que por que a gente não duvidou, por que a gente confiou. Cícero foi morto, o exército foi derrotado, Israel está liberto, o rei foi derrotado, o seu povo é livre, o seu trono está resguardado, ela fala para Deus, e ela canta uma canção de obediência falando, Deus, é isso, pulamos, levantamos da água e agora vamos nadar. E eu não sei onde é que você está nessa jornada de obediência, mas a minha expectativa é que a sua vida seja essa canção de obediência a Deus como indivíduo. Não é a respeito da comunidade. A comunidade, ela vai usufruir da sua obediência, mas é a respeito da sua jornada com Deus. Eu hoje consigo narrar a história do John, eu consigo narrar a história da Débora, eu consigo narrar a história dos outros, mas Deus tem um protagonismo que é seu, não é meu, é seu. E sim, eu vou dizer, você pode sim ser o próximo Martin Luther King. Que Deus adora gente assim que não acha que é. E a minha expectativa é que nós, como comunidade, estejamos com o ouvido inclinado. Inclinado, falando, Deus, qual é a tua agenda? O que de extraordinário? O que é? E se Deus falar, em nome de Jesus, responde. A gente está num tempo que a gente precisa que o povo que se chama pelo nome dele responda. A voz dele, e a resposta para Deus, a minha pergunta foi, Sara, a minha voz está sempre aqui, porque isso é quem eu sou. Não é que eu falo porque é a pauta, é porque é quem eu sou aqui, ó. E ele vai sempre convidar a gente para cá. Como comunidade, como indivíduos, a minha expectativa é que a nossa música alcance aqui, ó. Pelo menos próximo, sabe? Saia desse platô aqui, ó. O que de extraordinário o Senhor quer fazer? O que de improvável o Senhor quer fazer? E eu vou adorar estar aqui para assistir. Eu quero que a sua vida cante essa canção de obediência a Ele. A gente vai orar essa música e eu espero que você tenha coragem de verbalizar isso para Ele essa manhã. E que daqui a um ano, talvez, a gente cante isso de novo pensando, cara, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez.